Oi, gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu para mais um vídeo neste canal. No vídeo de hoje, eu vou falar mais um pouco sobre este livro aqui. Existe uma série com alguns vídeos que eu gravei comentando, né, algumas coisas que haviam me chamado a atenção. Na verdade, o livro inteiro me chama a atenção, é um livro que me toca muito, mas eu finalmente terminei a leitura. Já faziam meses que eu havia começado, gente, mas eu demorei muito para ler, porque eu, na verdade, comecei a ler ele, comecei a ler outros livros, não tive muita constância, viajei, levei ele, era para ter terminado, não terminei, mas enfim, as coisas acontecem no tempo certo. E aí eu finalizei a leitura dele ontem, o livro está todo dobrado, marcado, ele já estava assim antes, e aí eu fiz mais outras marcações e tudo mais, porque ele é um livro inspirador. Esse livro, caso você não tenha ouvido falar, é o livro do Eckhart Tolle, O Novo Mundo, o Despertado de uma Nova Consciência, o livro do mesmo autor do Poder do Agora. E assim como o Poder do Agora é um livro incrível, esse aqui também é, gente, mas esse, sinceramente, ele toda vez que eu leio, eu termino a leitura assim dele impactada. E hoje eu escolhi, na quarta-feira, né, eu tô gravando esse vídeo na sexta, e na quarta-feira, dia 8 de abril, eu fiz aniversário, completei 37 anos de vida, e eu escolhi uma parte que fala aqui relacionada ao tempo, o que que é o tempo, essa passagem do tempo que a gente sente. E quando eu faço aniversário, eu sempre fico muito nostálgica, lembrando um pouco da minha vida, pensando em onde eu quero ir ainda, enfim. E aí eu escolhi essa parte para trazer para vocês, tá bom? Então eu vou fazer a leitura de alguns trechos e comentar. Aqui na página 180, os trechos estão na página 180, 181 e 182. E aí eu começo dizendo assim para vocês o que o autor fala. Tudo parece estar sujeito ao tempo. Ainda assim, tudo acontece no agora. Esse é o paradoxo. Quem não já ouviu falar, né, gente, no paradoxo do tempo? E também quem nunca ouviu falar na questão do tempo ser relativo. E é isso mesmo, né? Porque tudo está acontecendo agora, mas tudo parece que está sujeito ao tempo. Eu agora completando 37 anos e olhando para trás, eu sei o quanto que eu mudei, o quanto que mudei por dentro, mudei por fora. E se nós observamos as coisas, né, que têm vida, elas estão sujeitas ali ao tempo. As coisas que não têm vida também, elas vão se desgastando, mas ao mesmo tempo tudo acontece no agora. Então esse é o paradoxo do tempo. A experiência que temos, invariavelmente, é a do momento presente, ou melhor, do que ocorre nele. O autor, ele nesse trecho, ele segue ali transcorrendo, né, falando, por exemplo, da maçã que ela murcha, né, das frutas que elas estragam, enfim, né, quando nós observamos as coisas ao nosso redor, todas elas, todas nós, né, todas essas coisas estão sujeitas ao tempo, ao mesmo tempo que o tempo ele só está correndo agora, só existe realmente o agora. Eliminando o tempo. Não podemos transformar nossa libertação do ego numa meta futura e depois tentar alcançá-la. Tudo que obtemos com isso é uma insatisfação maior, mais conflito interior, porque sempre vai parecer que ainda não conseguimos chegar lá, que ainda não atingimos esse estado. Quando estabelecemos a liberdade do ego como nosso propósito futuro, nós nos damos mais tempo e mais tempo corresponde a mais ego. Eu achei esse trecho super interessante e o livro ele vai falar bastante, né, sobre essa questão do ego e trazendo um pouco assim para minha vida, nem nomeando como ego, mas quantas metas nós temos, né? Quantas coisas nós desejamos alcançar. E aí nós colocamos tanto olhar lá no futuro de como que será, quando aquilo for realizado. E aí quando você realiza, né, às vezes pode ser que você não aconteça de realizar aquela meta e tudo mais, mas quando nós realmente chegamos lá, aquilo passa em um instante. E aí nós podemos ficar felizes por 2 segundos e logo aquilo se torna algo comum, algo corriqueiro e deixa de ter aquela empolgação que a gente achava que iria sentir quando aquilo se realizasse. Continuando. Devemos observar com cuidado para ver se nossa busca espiritual é uma forma disfarçada do ego. Que aqui, né, gente, é como se fosse assim, nós, para quem está assim, uma jornada de busca espiritual e quer evoluir e tudo mais,
Então o autor ele narra isso, né, se nós, começarmos a pensar assim: "Tá, então eu acredito que", eu falo muito isso, né, aqui nos vídeos quase todos eu fico citando o estar presente, que é o que mais importa. Mas se eu fico vendo o estar presente como uma meta, então, por exemplo, eu acordo pensando assim: "Não, minha meta de hoje, eu vou estar presente em todos os momentos", eu já estou me perdendo, eu estou transformando aquilo em meta, e na verdade não é isso, a ideia não é essa, a verdade de viver o momento presente é você viver. Lá no finalzinho do livro, depois eu gravarei outro vídeo falando sobre isso, que ele traz 3 coisas que nós devemos ter ali no nosso dia a dia, que fará com que nós possamos estar presentes, que é a questão de você sentir ou aceitação pelo que você está vivendo, ou entusiasmo, né, e tem mais um outro que eu não me lembro agora, não me recordo, perdoe. Mas, então o estar presente não é o ficar pensando que eu preciso estar presente, mas sim vivenciar mesmo aquele momento, né, e nos deixarmos levar. E, gente, como que é difícil e, ao mesmo tempo, como que é incrível quando a gente se entrega à mais corriqueira das atividades. Como aquilo passa a ser vivido de uma forma, eh, verdadeira, né, e nos ajuda a sentir ali vivos. Às vezes, existem pessoas que elas buscam a questão de se sentir vivos com atividades, esportivas perigosas, né, que dá aquela sensação. Outros, por exemplo, na vida amorosa, às vezes quer ter uma vida amorosa intensa para se sentir vivos e tudo mais. E eu acho que as experiências que nós temos na vida, realmente elas reforçam essa ideia de vida, mas que na verdade a gente pode sentir isso num lavar de louça, sabe, lavando a louça eu consigo sentir minha vida, ao focar ali, focar, mas lembra sem a intenção, né, sem ficar pensando: "Eu tô focado porque eu quero estar presente", não é bem isso. Mas estando ali vivenciando aquele momento, lavando a louça, respirando fundo, sabe, aceitando, se não é algo que me entusiasma, eu vou aceitar aquele momento. E isso sim, realmente nos sentir vivos. E aí eu paro para pensar também quantos momentos na minha vida, às vezes eu estou no piloto automático, né, que eu vivo essa questão mesmo da leitura que eu comentei, que eu demorei bastante para terminar, eu comecei outras leituras no meio do percurso, e muitas delas eu deixei pelo caminho, e a minha vida ela tem sido assim. Eu busco muito, né, ir evoluindo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu consumo muitas coisas ao mesmo tempo, e no final das contas eu não estou consumindo nada de verdade, porque eu muitas vezes não estou me entregando aquele conhecimento, né, aquela leitura, enfim, aquilo, né, que eu estou me sujeitando ali, mas querendo me sujeitar a mil coisas ao mesmo tempo. Seguindo, gente, eu vou ler aqui outra parte que eu destaquei, tá? Assim, em vez de nos concedermos tempo, devemos removê-lo. Olha só que interessante, gente, remover o tempo. Retirar o tempo da nossa consciência é eliminar o ego. Essa é a única prática espiritual verdadeira. E aí é um pouco confuso, né, quando ele fala assim, quando eu li primeiro, mas como que eu vou retirar o tempo? E aí ele continua explicando, ó. Quando eu falo da eliminação do tempo, não estou, é claro, me referindo ao tempo do relógio, que é usado com propósitos práticos, como marcar um encontro, planejar uma viagem. Seria quase impossível atuar neste mundo sem esse tempo convencional. O que estou propondo é a eliminação do tempo psicológico, que é a preocupação interminável da mente egóica com o passado e com o futuro, e a sua resistência a entrar num estado de unicidade com a vida e viver alinhada com a inevitável condição do momento presente de ser o que é. E, gente, eu me lembro que algumas vezes na minha vida eu já me deparei pensando assim: "Ah, esse dia tá tão ruim, eu queria já dormir e acordar já no outro dia". Quantas vezes a gente às vezes quer fugir, né, da realidade, mas o interessante é que quando nós, buscamos essa fuga, e às vezes essa fuga a gente encontra ela, né, em determinadas formas ali, e quando nós estamos buscando essa fuga, a gente, na verdade, só está fazendo isso porque nós não estamos realmente vivenciando o momento, né? Nós estamos lá com aquele olhar muito para o futuro, às vezes também voltado para o passado, mas especialmente para o futuro. E aí nós não conseguimos enxergar que cada vez que nós estamos com esse olhar, toda vez que nós deixamos de viver, né, mesmo em presença, estarmos ali presente, o que nós estamos fazendo, de certo modo, é moldando o nosso futuro de uma forma negativa, né, vou usar essa palavra.
Então nós deixamos de viver o agora, sempre com o olhar voltado para o futuro. Aí às vezes nós usamos muita força no nosso dia a dia, implementamos muita ação, querendo realizar aquelas metas, sem viver realmente, sem viver aquele propósito, né, de estar presente, que esse é o maior propósito que nós temos aqui, é viver em presença, viver em estado de presença. As metas das outras coisas, elas serão consequência. E aí nós podemos conseguir isso sem focarmos no sem estarmos presente mesmo, conseguimos, mas conseguimos a que custo, né? A custo de muita dor, de muita luta, a resistência, e aí vai trazendo muitas coisas, muita negatividade mesmo para o nosso corpo, para os nossos pensamentos. E aí eu fico imaginando, né? Fiz 37 anos e refletindo sobre a minha vida. E quando eu tiver, por exemplo, lá com 70, 80, como será esse olhar para trás? Será um olhar para trás, refletindo assim, vivi bastante até aqui, eu estive presente na maioria das vezes, ou seria um, nossa, eu persegui tantas metas, eu lutei, a preço de quê? Porque quando a gente chega lá, alcança a meta, a alegria ela dura segundos. É muito fácil esquecer depois, né? Então esse é o segredo. Ai, gente, esse livro é incrível, super indico a leitura e vou ler novamente, mas eu vou dar um tempinho, claro, para que a próxima leitura ela seja uma leitura mais presente mesmo, mais entregue. E eu vou fazer mais um vídeo para encerrar, trazer essas 3 coisas que ele fala, né, de como que nós devemos viver esse momento presente, coisas que nós devemos usar, ferramenta, eu acho que é uma ferramenta, né, que ele traz, dessa questão da aceitação, do entusiasmo, de ter empolgação ali pelo momento presente. Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, porque eu devaneio muito, mas eu quis expressar o que eu entendi sobre isso e numa semana que é tão emblemática para mim, uma semana que me traz nostalgia, me traz esperança, mas que mais uma vez me lembra, que eu devo estar presente, que eu quero viver em presença. Até a próxima.